bênção de Deus para as nossas vidas, não só entre os irmãos, entre pastores, mas entre os irmãos, até mesmo parentes dos irmãos da nossa igreja. Então, agradecemos a Deus por isso. 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que estão forasteiros da dispersão, em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e a aspersão de Jesus Cristo, pela graça que vos seja multiplicada. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para nós outros. Cada um daqueles que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé da salvação, para estar revelada-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, seja necessário vos passardes por várias tribulações e serdes contristados, para o valor da vossa fé, que ele seja confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, muito mais apurado do que o fogo redundante, em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, já o amais, no qual não tendo vendo agora, mas crendo exultais com grande alegria e indivisível, cheia de glória e graça, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Amém? Somente até aí. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Feche os seus olhos. Peço que você que está em casa também ore ao Senhor. Participe conosco da oração, em todas as coisas, juntamente conosco, mesmo do seu lar. Amém? Senhor, nós agradecemos ao teu santo nome, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos, ó Pai, aqueles que estão entrando na rede social, aqueles que estão participando agora, aqueles que estão trabalhando ou estão descansando. Pedimos, ó Deus, que os teus servos em algum momento possam acompanhar, ó Deus, esta mensagem, esses louvores, acompanhar, ó Deus, a oração que é feita, ó Deus, que tudo isso venha a ser para te engrandecer, ó Deus, que tudo venha a ser para que o seu nome seja exaltado, para que a glória e honra do Senhor, ó Deus, seja a cada dia sobre as nossas vidas. Nos abençoa, Senhor, nos dando, ó Deus, a cada dia da sua paz, da sua graça e do seu grande amor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Esta carta é uma carta, com certeza, muito maravilhosa, dentre todas as cartas que tem aqui na palavra de Deus. Uma carta de Pedro, uma carta que já em sua introdução nós vemos falando aí com certeza a direcionada. Essas 5 províncias, Ásia, Ponto, Capadócia, Bitínia, cada uma dessas regiões aí de Ponto, todas elas são ali pessoas que, cristãos helênicos, cristãos gregos, que estavam esparramados por vários lugares. Como no Israel antigo também foi esparramado por muitos lugares. Mas a palavra de Deus não é somente direcionada a eles, porque essa é uma das cartas chamadas Carta Católica, ou seja, uma carta universal, uma carta que, além de ser lida e direcionada a essas regiões, aos irmãos ali que estavam dispersos, que tinham sido dispersos pela diáspora, nós também entendemos que ela é para cada um de nós. É uma carta universal, uma carta direcionada a todos os cristãos de todo o mundo. Então ela não fica apenas com os destinatários daquele tempo ou daquela época. Ela não acompanha os destinatários também apenas daquela região, mas de todas as regiões. E isso é demonstrado, irmãos, em todo o conteúdo dessa carta. Nós podemos observar a universalidade que há do Evangelho, a universalidade que há de Cristo, porque Ele não era apenas para eles,
mas é para também cada um de nós. Então a cada um desses irmãos que estavam esparramados por aquela região, é direcionada essa carta, como também nós hoje cristãos por todo o mundo, né? Onde que não tem crente? Tem muitos lugares por todo o mundo que há o evangelho esparramado. É bem verdade que mesmo pelo meio batista, há muitos lugares, muitas cidades, muitos lugares até distantes ou próximos da gente às vezes, que não tem um trabalho batista, mas o evangelho está sendo anunciado aí, mesmo em situações difíceis. Cada um desses irmãos, eles eram gregos, ou seja, fala helênica. A compreensão que temos que ter é que hoje o inglês é uma língua mundial, mas na época a língua mundial era o grego, ou seja, a língua helênica. Todos aqueles que estavam ali, bem como também o Novo Testamento inteiro, ele é escrito pela língua mundial da época. E na verdade, propriamente dito, esta é a carta que tem o melhor grego possível, um grego muito melhor do que muitas das outras. Pedro não escreveu esta carta sozinho, mas ele tinha como seu secretário ali, participando da escrição desta carta, Silvano, que também alguns chamam ali de Silas. Com certeza ele, sendo bem culto, auxiliou a Pedro na escrição desta carta, o que torna ela muito acessível para os termos de estudo e exegese aí da palavra de Deus. Então esta carta, irmãos, ela contém conteúdos que são grandemente ensinados em todos os lugares do mundo. A situação que eles viviam era a situação de provação, situação de sofrimento, perseguição, apesar de que só futuramente haveria um interdito do império para perseguir os cristãos. Ainda nem havia a perseguição imperial, mas já havia perseguições diversas, problemas, aflições e dificuldades. E cada um daqueles sofrimentos, segundo a descrição e o conteúdo de toda essa carta, não tem nenhum dos capítulos que eu li desta carta que não mostra que são sofrimentos cotidianos do cristão. São sofrimentos diários que aparecem sobre todo aquele que quer ser um cristão fiel. Todo aquele que quer ser um crente verdadeiro passa por aflições, provações e sofrimentos. E cada um desses, irmãos, são nossas coisas rotineiras que o cristão passa vivendo, ou seja, sofrimentos comuns para nós quando vivemos em uma situação de uma sociedade pagã, uma sociedade hostil, ostracista socialmente, porque eles sofriam perseguições onde eles estavam, eles eram rejeitados, seja em qualquer uma dessas 5 províncias, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, cada uma dessas províncias, eles passavam por sofrimentos, aflições, perseguições e coisas ainda mais. Tudo aquilo que você pode imaginar, que pode vir por alguém que não está no seu local de origem. Alguém que não está no local onde já estava acostumado a habitar. Então, eles padeciam ali diversos sofrimentos. Alguns versículos também nesta primeira carta de Pedro vão mostrar que esses irmãos padeciam também de calúnia, distúrbios, intervenções que havia em cada uma dessas regiões. Eles padeciam aflições e eram ali apertados de uma maneira exterior, como se não bastasse os problemas interiores que cada um deles tinham, eles ainda passavam por dificuldades da região, dificuldades dos locais aonde eles estavam. Com certeza, a palavra de Deus nesse livro, lá nesse primeiro capítulo, ela quer nos incentivar uma grande coisa. Primeiramente, ela quer nos incentivar a nós nos regozijarmos, ou seja, nós adquirimos alegria, exultarmos, mesmo eles estando nessa situação, e nós, porque esse texto também é para cada um de nós temos que nos regozijar. Será que é possível viver acima das circunstâncias? É o que o apóstolo Paulo quer dizer
em poucas palavras por toda essa carta. Resultar e exultar em grande alegria, mesmo passando por tribulações, procurar viver acima delas. E com certeza, quando eles entenderam aquilo que ele lhes dizia, todos os problemas passam, irmãos, a ser coisas que nós podemos vencer. Porque esse incentivo de Pedro era para que nós possamos não só nos alegrar nas provações, mas estar grandemente acima delas. Aquele que está por cima significa que ele está vendo de forma panorâmica. Ele está vendo do alto. Parece que não alcança. Aflige, mas não alcança. Por quê? Porque eu estou acima delas. Eu me lembro que uma vez eu pisei num formigueiro. E no quintal de casa, lá na minha mãe onde eu morava, tinha bastante formigueiro. Só que eu e meu sobrinho tinha até costume de comer terra no quintal, né? Comia até terra no quintal. Uma certa vez minha mãe jogou até pimenta, para ver se a gente parava de comer terra no quintal. Mas a gente uma vez, eu e meu sobrinho, pisamos no formigueiro, e elas começaram a subir. Só que enquanto não estava subindo, a gente pisou, tirou, deu tapa para sair toda aquela formiga que estava subindo. Porque o problema estava lá no pé. Mas só que ele poderia subir, não é? Então toma a tapa, bate em uma, bate na outra, saímos correndo, lá, colocamos o pé dentro do tanque, lavamos, aí deu aquele alívio. Mas o negócio foi complicado. Porque começa de baixo os problemas. E eles tentam subir, mas nós temos com certeza coisas diante de Deus para fazer mesmo nas situações de provações. Como um formigueiro que tenta subir diante de nós. Coisas que querem nos afligir. É por isso que a primeira lição que nós podemos aprender a partir desse texto é que ele nos chama a uma viva esperança. Será que você olha para uma pessoa morta, para uma planta morta, para um animal, para algo que está morto e consegue ver uma esperança? A gente até pode ver, mas não é naquele momento, né? É uma esperança que nós aguardamos, a esperançar, é algo que irá acontecer. Mas essa viva esperança, eles estavam vivendo a partir daquele momento já. Cada um daqueles leitores são encorajados a regozijar e viver uma viva esperança, ou seja, acima dos problemas, acima das situações que aconteciam, diversas delas. É bem clara, irmãos, a descrição de que Pedro é o autor dessa carta. Não somente pelo início, ele dizendo Pedro, apóstolo de Jesus, mas por todo o conteúdo que é mostrado aí na primeira e segunda carta, diferenciando-se em alguns momentos, mas em grandes momentos, estando paralelos em seu conteúdo. Então olha só que o significado da esperança que já está bem no início. Ele vem dizendo a partir do verso 3, passando-se primeiro pela saudação, ele vem falando sobre um grande louvor que exalta a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um texto usado também por muitos para a demonstração da parte de cada uma das pessoas da Trindade. Porque ele diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele para falar de Jesus, ele diz, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos, para a esperança, a incorrupção que nós recebemos pelo Santo Espírito. Então faz a citação das três pessoas da Trindade, sendo o próprio Deus. Isso resulta em uma doxologia, um louvor de glória e honra ao nosso Deus, se tratando ele de cada uma das pessoas da Trindade, como alguns outros textos também nas cartas paulinas tem-se o costume de fazer. E o local onde nós podemos observar, é sempre importante entender não só quem escreveu, para quem escreveu, mas onde escreveu. Porque a descrição que nós temos, que aparece muitas vezes na palavra de Deus, no Novo Testamento, é falando sobre um local chamado Babilônia, que não era apenas um local, mas era descrito como alguns locais que eram tidos por serem uma grande cidade, uma cidade pagã, ou uma potência mundial da época. Por exemplo, Pedro estava em Roma. Ele viveu em Roma na última década de sua vida.
depois do AD, ou seja, Anno Domini, ele ser ali morto, crucificado de cabeça para baixo. Mas esta carta foi escrita numa das Babilônias da época, escrita em Roma. Existem outros lugares no decorrer da história bíblica que também foram chamados de Babilônia. Algumas regiões gregas, algumas regiões persas, dependendo da sociedade que dominava o mundo na época. Mas o que nós temos que entender diante da palavra de Deus é que esse texto nos ensina a olhar para as circunstâncias estando muito acima delas, ou seja, vivendo uma viva esperança. Mas só que eles estavam passando por provações, eles estavam padecendo perseguições. E como que é possível eu estar vivendo as coisas no aqui e no agora, e mesmo assim ter viva esperança e estar acima delas? Será que isso é possível? Com certeza isso é possível, pois esse texto no verso 3, ele nos diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a sua muita misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Quando ele usa o termo misericórdia, ele está dizendo miserocardia, um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que passou a ser transformado como na ressuscitação de um coração. Quando se pega um desfibrilador para que ele volte a ter os seus batimentos, quando o sangue passa a ser bombado novamente pelo músculo cardíaco, a miserocardia, a transformação, esse conteúdo que nos leva a entender a muita misericórdia de Deus. Ele nos regenerou, ele nos transformou para uma viva esperança. Essa transformação que acontece, termo de Romanos capítulo 12, chamada metanoia, a transformação que acontece em nós, é essa regeneração, que nos transforma em novas pessoas. Colossenses capítulo 1, falar sobre isso, diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós somos transformados de glória em glória, feita à semelhança de Cristo. E essa transformação, irmãos, ela começa no dia da nossa conversão, e ela continua até o dia de Cristo Jesus. A conversão, ela acontece em um dado momento. A regeneração, tudo isso num momento. Mas a santificação, ela é um processo que inicia no início dos primeiros passos da vida cristã e vai caminhar até o final da nossa vida. Então a santificação, ela é um processo, ela não é um ato como a salvação. Ou seja, a gente não pode mudar o ato. Aquilo que aconteceu, ninguém pode falar agora, não consigo mais, não vou mais ser filho de Deus. Será que existe algum filho que possa dizer: o meu pai não vai ser mais meu pai, a minha mãe não vai ser mais minha mãe? Ele pode até dizer, a partir de seus sentimentos, suas palavras, mas biologicamente, é possível que isso aconteça? Não tem como isso acontecer. É impossível. Não há como alguém que descendeu de alguém, alguém que nasceu de alguém, biologicamente seja separado daquela pessoa em que ela veio. Ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez filho de Deus para sempre. Contristados, aflitos, maltratados, perseguidos, mas mesmo assim a palavra de Deus nos mostra o que Deus faz diante de nós como filhos. Ele diz assim: para uma herança incorruptível. Ele nos salva e nos liberta de uma maneira que nós possamos olhar para o céu de uma forma incorruptível, sem mácula,
inacessível, reservada no céu para nós. Ele nos liberta de uma forma em que as coisas do aqui e do agora não podem mais nos prender. Nada pode nos separar do amor a Deus que está em Jesus. E quando Pedro traz a grande segurança através desse magnífico louvor, eles passam a entender a grande alegria que há dessa compreensão. A alegria de que é possível se regozijar e estar acima dos problemas. É possível, creia nisso. Independente da situação de pandemia, toque de recolher, situações na saúde, situações na política, problemas no lar, problemas na família, problemas diversos que nos cercam, além da enfermidade que rodeia o mundo inteiro. Mesmo assim, é possível viver como um cristão acima dos problemas. É possível. Às vezes a gente pensa que isso é uma utopia, que essa visão está longe de nós, que não é possível. Mas Pedro o coloca como um foco desta carta, esta universal carta, dizendo que é possível o mundo ter esperança, dizendo que é possível viver uma viva esperança. E não somente isso, a palavra de Deus ainda nos mostra que nós temos essa esperança como âncora da nossa alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Então Hebreus 6,19 diz que essa viva esperança, ela está no sacrifício de Cristo. O verso 3 diz que está na morte e ressurreição de Cristo. Então será que existe coisa mais difícil para o ser humano do que a morte? Porque a viva esperança, ela contradiz aquilo que é a morte. Ela diz que pode haver vida e vida com esperança. E é o que a carta a Hebreus faz, exaltando completamente a pessoa de Jesus, acima dos anjos, acima de Melquisedeque, acima de Moisés, acima dos principados, potestades, acima dos anjos, acima de todos os tempos e épocas, Jesus é exaltado. É por isso que diz nessa continuação do capítulo, para a salvação que será reservada para nós. A salvação, porque a segunda lição que nós podemos aprender é que é uma viva esperança também na primeira, agora a segunda nos diz, é uma esperança salvadora. Não é uma esperança apenas para um tempo. É uma esperança que ultrapassa o tempo e nos leva à salvação. Verso 4, ele nos fala um pouco sobre isso, mas no verso 5, olha só o que ele diz. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé da salvação, preparada para se revelar no último tempo. Porque quando nós entendemos o período de escrição dessa carta, nós temos que olhar para trás, porque ela foi escrita há quase 2000 anos atrás, aproximadamente. Já havia se iniciado um novo tempo. Se Paulo morreu em 67 AD, então ainda não se completou 2000 anos que essa carta foi escrita, porque nós estamos em 2021. Aproximadamente. Porém, nós quando olhamos para essa carta, olhamos para trás. É importante observar isso numa interpretação de texto. Como que a gente faz às vezes no Antigo Testamento, né? A gente lê olhando para frente. Porque a gente olha para trás para entender a situação histórica, mas o que aquilo agora fala para nós hoje? Aí nós voltamos os nossos olhares para o hoje. Prestes a se revelar no último tempo, que é o tempo que se chama hoje. É chegado o reino de Deus. É chegado o fim de todas as coisas, como Paulo diz em suas cartas. Então ele está falando do aqui e do agora já há muito tempo. Essa salvação a se revelar no último tempo que se iniciou em diversos eventos na história. Com certeza esse texto menciona uma esperança que salva. Porque o verso 9 diz, obtendo o fim da vossa fé. Qual que é o final da fé? É a vossa salvação.
é a nossa salvação. Com certeza isso é algo que nos traz regozijo e alegria. Entender que a nossa salvação, ela é o que esse texto ele nos diz, nos chama de peregrinos. Como eles eram ali peregrinos. E essa palavra peregrinos para eles, irmãos, ela significa, como eu citei alguns dias atrás, domingo passado, ela é como nós estarmos em uma ponte. Quem que vai em uma ponte para ficar? Alguém tem uma casa em cima de uma ponte? A ponte, elas são passagens de um lugar para o outro. Normalmente para passar por cima de um rio, por cima de um abismo. Uma ponte é algo que é ligação de um lugar para o outro. Então é como se eles entendessem ali que aquele período de peregrinação que eles estavam vivendo nessas 5 regiões, eles eram peregrinos, pessoas que estavam de passagem. Isso é uma das coisas que nos mostra que nós podemos viver acima dos problemas. Nós estamos aqui de passagem. Eles estão de passagem. Os problemas são passageiros. Os problemas vão acabar. A enfermidade vai acabar. Como aconteceu outras na história. Ela vai passar. Agora o tempo a gente não sabe. Os problemas financeiros, de saúde, de conflitos, eles também vão passar. A depressão vai passar. O que será viver acima dos problemas? O que será viver acima da compreensão humana? Porque ao se tratar de saúde, a peste negra veio, mas foi embora. Ebola, surtos surgiram e também foram embora. Graças a Deus por isso, né? Há doenças que existem em alguns lugares que se esparramassem pelo mundo, irmãos, pode ter certeza que seria muito pior do que o coronavírus. Gripe espanhola. Então muitas outras enfermidades já vieram e virão. Porque a palavra de Deus nos certifica dessas coisas. Que haverá pestes e pragas em vários lugares. Fomes, terremotos, perseguições, entregar-se-ão uns aos outros, trair-se-ão uns aos outros. Mas ainda não é o fim. Porque a palavra do Senhor diz que ainda se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos, pragas em vários lugares. Mas isso é apenas o princípio das dores. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus nesse texto, nessa universal carta, ela nos incentiva a viver acima dos problemas. Viver acima da dificuldade. Sabe como que a gente faz isso? Entendendo que o nosso caminho não é aqui. Mas nós estamos aqui nesse caminho de passagem. Para que possamos ir para o céu. Para que possamos adentrar as estradas que direcionam as mansões celestiais. E poder nesta salvação entender que nós estamos caminhando para o céu. Eu gosto de pensar na igreja como uma igreja militante. A igreja que é um exército marchando sobre a terra, caminhando rumo às mansões celestiais. Um exército que passa por lutas, passa por batalhas, passa por problemas, passa por perseguições e guerras, mas está caminhando para as mansões celestiais. Nunca deixe de pensar isso. Independente dos problemas que os irmãos ali em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia viviam, eles estavam caminhando para as mansões celestiais. Pedro com certeza traz essa esperança para eles. Ele diz, esperança reservada no céu para nós. Você já teve algum lugar reservado para você? Eu comprei uma passagem de avião ou de ônibus para mim ir para tal lugar. Eu comprei entradas para o cinema, para mim e para a minha família. Oh, que maravilha. Ou então não, eu reservei um lugar para a gente ficar. Alguém pode ir lá e ficar no seu lugar? Não pode, está reservado. Eu aluguei um carro, está reservado, a não ser que aquela reserva seja cancelada. O que não pode acontecer com a salvação.
Então, quando é reservado algo no céu para nós, quer dizer que nós somos abençoados. Ó, tem irmãos vindo trazendo as doações aí, você também pode fazer isso ainda aí, até umas 11 horas, você ainda pode estar vindo aqui para trazer. Então essa esperança no céu, ela é algo reservado para você, ninguém pode tomar o seu lugar. Você já parou para pensar que há um lugar no céu reservado para você e ninguém, nem você mesmo, olha que eu certifico você disso, ninguém e nem você mesmo pode cancelar essa reserva. Sabe por quê? Porque quem fez ela foi Deus. Se fosse eu e você, com certeza talvez teríamos dificuldades. Mas quando nós entendemos que a salvação vem do Senhor, quando nós entendemos que Ele fez o plano da salvação, Ele fez o projeto, Ele nos torna filhos, Ele coloca fé em nós, Ele nos faz perseverar até o fim, Ele nos faz nos arrependermos. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós vamos entender que independente de eleição, ou de como Pedro cita nessa carta, através da presciência de Deus Pai, tudo isso está debaixo da autoridade e soberania de Deus. Tudo isso. O que também nos certifica de que o nosso lugar está reservado, né? Ele diz, reservada no céu para vós. Quando nós entendemos essa compreensão, nós vamos para a terceira e última lição, que nos ensina o seguinte: é uma esperança que pode ser selada, mudada, ou você nunca teve e precisa adquirir. Eu te convido nesta manhã a adquirir a salvação em Cristo, a se entregar a Cristo. Agora, se você a tem, você nunca a perde. E quando Deus nos traz a alegria desta segurança, o verso 4 ele diz, olha, para uma herança incorruptível, sem mácula, ou seja, não tem mancha nenhuma, inacessível, reservada para vós outros. O verso 5 diz, guardada no poder de Deus, mediante a fé. Então, peraí, se está guardada no poder de Deus, pela fé, que mais nós iremos fazer? Pois por tão grande salvação. Se ela é guardada no poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. O que eu vou dizer contra isso? O que mais eu farei para negar esta graça de Deus? E ainda aqui a gente olha com essas pausas, né? Mas quando você vai ler o texto no grego, não tem essas vírgulas, essa sinalização do português. Ele vem citando isso com um louvor, como parece que ele, sabe o que parece que ele fez? Entendendo um pouco o trabalho que a gente faz dos textos, parece como Paulo fez em Efésios capítulo 1. Parece que ele começou a falar, e ele e Silvano ali naquela descrição, naquela grafia de transmitir a escrita do texto, parece que quando ele começou a falar, ele não parou. Ele começou a falar, e daqui a pouco ele para e respira. Ou seja, ele coloca para fora toda aquela revelação de Deus, que hoje para nós é uma iluminação da vida eterna. É uma iluminação que nos mostra como grande é a salvação de Deus. Como ela é maior do que tudo. Como ela é maior do que nós mesmos, maior do que o nosso ego, maior do que as nossas falhas, do que os nossos pecados, maior do que as enfermidades. Ela é maior e Jesus é maior. Ou seja, está acima de todas as coisas. Talvez uma das menções de que também temos que entender que nos coloca acima de todas as coisas, é porque é pela Escritura, é pela graça, é pela fé, é por Cristo, é por glória a Deus. São 5 solas da reforma. Entender que tudo isso mostra aquilo que nós entendemos que está acima. O verso 6 diz assim, olha, nisso exultais, embora no presente, por um breve tempo, se necessário sejais contristados por provações, para que então o valor da vossa fé,
uma vez confirmado, muito mais precioso que o ouro perecível, mesmo apurado no fogo, ele redunde em louvor, glória e honra. Louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, com certeza, é algo muito maior. Com certeza, é algo muito além. É algo que nós ainda não conseguimos compreender com a amplitude. Porque é algo que a fé nos vai direcionar. É algo que com certeza está maior do que as provações. Eu gosto muito de um hino que diz: acima dos problemas, acima das perseguições, acima do pecado, acima deste mundo, Ele me faz andar acima dessas coisas. Acima dos problemas, acima das dificuldades, acima da falta das coisas. Não importa a falta das coisas, Ele me faz andar acima da falta. Me faz andar acima do exagero, acima do problema, acima da perseguição. Ele nos faz andar em lugares altos. Com certeza Deus, Ele quer fazer você e eu andarmos em lugares altos, andarmos acima das dificuldades, pois nós cremos naquele que nós ainda não vimos. Imagine aqueles que já viram. Que glória maravilhosa. Pois o verso 8 diz: a quem não havendo visto amais. Como que você ama alguém que você nunca viu? Como que você tem saudade de alguém que você ainda nem viu? Como que você quer abraçar, que você exulta em estar no céu, acima dos problemas, com alguém que você ainda não viu? Mas eu tenho certeza que você conhece. Nós já o conhecemos, mesmo sem o ver. O verso 8 diz: a quem não havendo visto amais, no qual não agora vendo, mas crendo, exultais com alegria indivisível, cheia de glória. Ou seja, não pode ser compartimentabilizada. Ela não é dividida, ela é unida. Não tem como. Nós não o vemos, mas o amamos. E nós devemos exultar em grande alegria. Esse é o grande propósito do que ele diz, para nós nos regozijarmos acima dos problemas e viver acima deles. Porque Jesus venceu. E se Ele venceu, nós também iremos vencer. Não importa a situação, nós também iremos vencer. Pois o verso 9 ele finaliza dizendo: obtendo o fim da vossa fé. Qual que é o resultado? Se o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus a vida eterna em Cristo, talvez Romanos 10:4 também nos ensine algo sobre isso. Pois o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crê. Ou seja, Cristo é o centro. É nele que está. Toda a interpretação bíblica que não tem Cristo Jesus como centro, ela passa por grandes dificuldades e erros. Toda interpretação que não olha para o livro, para o capítulo e assim para o versículo ou vice-versa, de trás para frente, de frente para trás, ela padeça problemas. Toda interpretação que não é a partir de compreender de que Jesus, Ele é acima e Ele é a união de todas as coisas. Porque a palavra de Deus diz que por meio dEle todas as coisas foram criadas e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então essa maravilha de compreensão nos mostra aquilo que Pedro quis descrever juntamente com Silvano. Descrever que nós podemos, com certeza, ter aí esse tempo de esperar, tempo de esperança. Será que hoje é um tempo de esperança? Será que é tempo de esperança? Com certeza podemos ter esperança mesmo em meio às lutas. E poder mesmo em meio a um deserto, olhar e ver verdes pastos. Mesmo em meio ao deserto. Deserto é um lugar escaldante, um lugar sem vida, sem plantas. No máximo um cacto consegue ficar lá. De tão quente que é durante o dia e de tão frio que é durante a noite. Mas ter esperança é olhar que um lugar desértico pode ser um grande oásis e um grande jardim. É por isso que a palavra de Deus nos incentiva. E ela nos diz na nossa conclusão: portanto, fortaleça a sua esperança no Senhor, pois ela é viva, salvadora e segura. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus faça eu e você
todos os dias, independente dos problemas que nós teremos, independente das lutas, andar acima dos problemas. Deus te abençoe nesta manhã, grandemente em nome de Jesus. Gostaria de orar por você. Feche seus olhos aonde você estiver, aí no seu lar, no seu emprego. Feche seus olhos para nós orarmos ao Senhor. Espero você à noite, às 18 horas, para estarmos também cultuando ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nós glorificamos ao Teu nome. Nós te exaltamos, Senhor. Pedimos a Deus o Seu cuidado sobre nós, a Sua bênção. Pedimos a Sua graça, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos fortalece. Nos guia, ó Deus, nos Teus caminhos. Nos faz, ó Pai, sermos fortalecidos no Seu poder. Nos faz sermos direcionados, ó Pai, a partir da Sua palavra, Senhor. Nos fortalece em Jesus, ó Pai, e nos faz andar acima das dificuldades. Nos abençoa em todo o tempo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.